vocês acham que é a importância da princesa e porque perdendo a princesa, nós estamos perdendo algo, de algum modo? Eu acho que tudo volta para a base da família, né? Assim, a princesa representa a feminilidade, que vai atrás de um príncipe, que é a figura patriarcal, né? Que dá uma noção de hierarquia dentro da instituição da família, né? Que a gente não pode esquecer que a hierarquia é importante dentro de qualquer instituição para que ela dê certo, né? Tanto da família, tanto do mundo dos negócios, enfim. Então, se você não tem a princesa, você perde a feminilidade, a submissão, né? Hoje a gente tem as feministas convencendo todo mundo de que submissão é algo ruim, e não é, porque você ser submissa significa que você sabe o teu papel na hierarquia dentro do teu casamento. Então, você tem um papel igualmente importante de outra forma dentro da tua casa, e o homem tem como chefe da família e a mulher é a dona da casa, né? Então, são papéis complementares, é aquilo que a gente estava falando antes. Cara, tem um negócio sobre isso tirando a princesa, você desconstrói tudo isso. Tem um negócio sobre isso que é o seguinte, que eu acho que as pessoas entendem muito errado. A mulher tem que ser submissa ao homem. Sim. Qual é o papel do homem? Morrer pela família. Exatamente. O homem tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Que é morrendo. Isso, a mulher está para a igreja como Cristo. É o primeiro na linha de frente. É o mesmo papel do rei. Primeiro e assim, que tem que morrer. A mulher não pode ser submissa ao homem, mas ela pode ser submissa a um monte ao de Estado. mulher. Né? A um monte de mulher ou ao Estado, né? Uma tempestade de Red comunismo. Não, eu acho que é isso, cara, porque o papel do homem é morrer pela mulher, que é o papel do príncipe nessas histórias. Ele morre. Ele tá disposto a morrer. O primeiro na linha de frente. Por isso que a mulher subordina isso. Pô, ele só quer respeito em Não casa, porque... sabe? Ele só quer um pouco de obediência. Só isso, passa paz. Não, porque o ponto da história, e mesmo todo mundo fala, a carta de São Paulo Apóstolo, o cristianismo falou pra mulher ser submissa. E o homem morre por ela. Então é uma submissão diferente, porque uma coisa é igual a amar o Cristo. Quando eu amo o Cristo, eu amo uma pessoa que morreu por mim. É isso. Não é igual. Tem essa figura da Pietà, e aí a Pietà tem o Cristo, né? E Nossa Senhora tem o pano, que é o símbolo da princesa. Um dos grandes símbolos da figura da princesa é o pano, que representa que ela está protegendo algo valioso. É um manto, né? Um manto sagrado. E a Pietà parece que ela tem panos infinitos. Pegar na iconografia medieval, tem essa figura da princesa que tem a tenda. Dentro da tenda ela tem um véu, que é um outro pano. É toda a mesma simbologia. E dentro ela tem um baú do tesouro. Sim. Ou seja, é o sagrado do sagrado do sagrado. É o protegido. É aquilo que vai ser... aquilo que realmente tem valor. E aí, quando você tira essa figura da princesa, parece que você tirou os panos. Você desvelou. Você agora não tem... E de algum modo não tem tanto valor, porque o que você deixa jogado não tem valor, certo? Se eu jogo aqui uma coisa, eu pego aqui a minha carteira, eu jogo aqui, eu não valorizo ela tanto, certo? E vou embora. Existe algo que, de algum modo, eu não valorizo esse objeto. Se ele está guardado no meu bolso e eu não tiro, ele tem um valor maior para mim. Então, existe uma coisa na figura da princesa que é lembrar as pessoas o que é valoroso. Então, quando ela fala submissa, às vezes as pessoas acham que elas entendem errado. Às vezes, submissa significa simplesmente lembrar o que é valoroso e guardá-lo, enquanto outra pessoa está morrendo por você. É um papel muito diferente da figura de o homem tem o poder. Todo mundo pensa em poder hoje. Né? Eles associam submissão com opressão. A etimologia da palavra, né? Submissão é submissão. Então, assim, não... Enfim, mas eu acho que essa coisa da princesa, né, que você estava falando, Guilherme, é muito... essa desconstrução que vem sendo feita ao longo dos anos. E agora a gente percebe isso até mesmo em filmes que foram, pra gente, né, referência de alguma forma. É simplesmente uma fuga da nossa natureza, né? É uma fuga da realidade, é uma fuga daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é belo, que é legítimo. E quando você faz isso, você desconstrói absolutamente tudo aquilo, todo aquele alicerce que mantém a civilização. Porque tudo está ancorado nisso de alguma forma. Então, apesar de ser uma coisa simbólica, né? É um filme da Disney, ok, é simbólico, mas o simbólico também tem a sua importância, né? Então, é algo que a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, porque a gente vai perdendo muito da nossa... Da natureza daquilo, né? Da razão para aquilo ali existir. Não é à toa que é daquele jeito, não é à toa que foi daquele jeito até hoje. Então, também não é à toa que vem sendo desconstruído. Há um objetivo, né, perverso por trás. Então, eu acho que a importância de manter as origens ali de uma princesa da Disney é simplesmente esse resgate, né, à nossa natureza, à nossa própria natureza. A mulher feminina, o príncipe como sendo um homem bondoso, provedor, que busca, que morre pela princesa, né? Então, todas essas características podem parecer muito simbólicas e, portanto, não importantes e relevantes, mas não são. Mas elas representam... elas refletem diretamente no nosso dia a dia. Exatamente. Né? O que Marcos, diga. Algo que a gente fala aqui dentro é que provavelmente a Disney educou muito mais a nossa geração do que a escola.
Pelos filmes que a gente assistiu, pelos produtos que a gente comprou, pelas experiências até turísticas e, enfim, que a gente gostaria de viver e muitos já viveram, outros pretendem viver em breve. Então, assim, se a Disney vai educar as pessoas por mais 20, 30 ou 40 anos, é bom que elas façam isso da forma certa, né? Transmitindo verdades universais, como eu falei. Não necessariamente valores de esquerda ou de direita, mas transmitindo verdades que são importantes para a formação de um ser humano, que inclusive foram valores que formaram a nossa civilização, como bem, mal, perigo, segurança, beleza, feio. Essas coisas precisam estar bem definidas e bem ordenadas, porque senão as pessoas se desorientam na vida de alguma forma. E para quem acha que isso né, conversa de bar de pessoas ressentidas, porra, vocês que gostam da ciência aqui no Brasil, peguem para ler um artigo do James Heckman. Esse cara é um economista que ganhou o Nobel, acho que em 2008, de economia, né? Ele tem uma vertente quantitativa que eu até nem gosto muito, fica matematizando muito o aprendizado das crianças, mas, enfim, faz parte. O cara provou no estudo dele algumas coisas e conseguiu ser reconhecido por isso. O aprendizado de uma criança até os seus 4, 6 anos de idade, ele é consideravelmente muito mais impactante do que a gente vai aprender quando a gente vai fazendo graduação, pós-graduação. Então, aquilo fica para a gente por um período, assim, é quase incalculável, literalmente, o que aquilo vai fazer de efeito ao longo da nossa vida. Então, por favor, se você pretende ter um filho em breve, ou se você já é mãe, já é pai de família, reflita o quanto os filmes, os desenhos e as experiências que vocês viveram na infância impactaram quem vocês são hoje. Então, preservem isso de alguma forma e seria bom que a Disney preservasse a origem do que o fundador dela quis para essa empresa. Que foi uma experiência genuína de encantamento, de mistério, de fantasia, de beleza como um todo. E é muito legal isso que, desculpa, é muito legal isso que você falou, porque assim, a verdade, ela se sobrepõe a qualquer ideologia, né? Sim. A verdade, ela existe como ela é, né? É um fim em si mesma e assim, a gente precisa entender isso e pronto. E uma coisa interessante é que assim, o fato da Disney ter sido fundamental na nossa educação de alguma forma, você pega, por exemplo, o Rei Leão, né? O quanto que os valores de responsabilidade, né, que foram passados ali, quando o pai, como é o nome do aquele que morre? Mufasa. O Mufasa, né? Chega pro Simba e fala, Simba, tudo isso aqui é seu, então você precisa ter responsabilidade. Fora que é uma puta lição sobre monarquia, né? Isso, mas vamos deixar para outro podcast. Ele foge da responsabilidade, mas ele volta. Né? Não, mas qualquer lição sobre monarquia é bem-vinda no Red Pill. E aqui, tudo que tem pai, Deus e rei digno. Ainda mais Rei Leão, que é uma reinterpretação de Hamlet e um argumento favorável à monarquia católica. É isso. Olha, eu não sabia disso. Perfeito. Gente, Red Pillzaço pra vocês. Não, o Rei Leão é bem Red Pill. Vai ter... O Marcos vai ter documentário sobre cinema ainda. Vai ter. Dia 25 de outubro. E apareceu o Rei Leão no trailer. Apareceu. Talvez tenha no filme também. Olha aí, cara, o Rei impressionante. Leão fizeram um live action agora e, graças a Deus, mantiveram. Né? A origem. É uma assim. cópia, né? Assim. Pra quem tá assim... assistindo, se quiserem se inscrever ou receber novidades do novo filme, se chama A Sétima Arte. Eu acho que o link vai estar na descrição do vídeo. Cara, Sétima Arte é pauleira. Pesado, hein? A primeira arte já foi bastante pauleira. A primeira arte deu certo, agora vamos pra sétima. Muito bom. Marcos, qual que é o Red Pill? Não, é o que eu acabei de falar. A Disney educou mais pessoas, provavelmente, do que um conjunto de escolas bem-sucedidas. Então, valorizem aquilo que vocês assistam. Isso impacta na formação da gente, impacta na forma como a gente se relaciona com nossos pais, com nossos filhos, nossos amigos. Então, fazer escolhas certas não só é importante, mas refletir sobre aquilo que tu assistiu. Às vezes, por exemplo, a filha da Pietra, em dado momento, vai assistir algo que tu não concorda, mas dialogar com aquela pessoa sobre isso, mostrar o que é aproveitável e o que não é importante. A solução é o diálogo. O diálogo é um bom caminho. E tem aquela história até bíblico, né? Tá em Romanos. Não se conforme com a forma que o mundo tá. Não sei se são essas palavras. Mas então, assim, eu acho muito importante, para quem é pai, mãe principalmente, respeitar o seu instinto. Então, você vê alguma coisa na TV que de cara já te dá fala, opa... E não se conforma com essa ideia de, hoje tá tudo assim. Aquela história que eu falo com a Vivian. Hoje tá tudo assim mesmo, né? Então vamos, é isso mesmo, tá tudo assim. Então, não, se você já levou um sustinho no começo, não endosse aquilo, né? Não fica, não subestime o poder da Disney. Qual que você acha, Pedro, que é o Red Pill do feminismo e as princesas da Disney? Qual que é a lição aqui, a quebra de paradigma que as pessoas têm que levar? Ai, que difícil essa pergunta. Qual que é o Red Pill? O que você quer dizer como Red Pill? Né? O que eu quero dizer com Red Pill é uma coisa que as pessoas acham que é de um jeito e é de outro. Uma quebra de paradigma. Acho que, na verdade, não tem quebra, né? Assim, na verdade, o Red Pill tipo, considerem que a princesa é aquilo que ela sempre foi, né? E não que ela está sendo Esse dita é o que é Red Pill agora. forte, não é o Red Pill a ser subestimado, viu? É isso aí.
Eu acho que não relativize a essência divina do que é ser uma princesa, de novo, do belo, da verdade e da terceira coisa que eu esqueci de novo. Bem belo e verdadeiro. É o bom, o belo e o verdadeiro. Não relativiza isso. Eu acho que isso é o essencial. Mariana. Eu acho que o Red Pill as coisas estão de cabeça para baixo, né? Tudo está sendo subvertido e a gente precisa resgatar isso que foi perdido, né? Assim, a verdade, que, como a gente falou, não é subjetiva, ela existe, ela sobrepõe a qualquer ideologia, se sobrepõe a cartilha militante dos filmes da Disney. E a gente precisa entender que isso é importante para a construção da nossa personalidade, da personalidade dos nossos filhos. E é algo que a gente tem que resgatar. A gente não pode deixar isso se perder, sabe? Então, por mais que os filmes estejam mostrando isso cada vez de maneira mais contundente, a gente precisa ter um alicerce em casa, né? Então, a educação em casa, os pais passarem valores para os filhos, né? Isso é um red pill, por quê? Porque parece óbvio, né, pra gente, mas para muita gente não. Então, assim, tudo isso é delegado, né? Delega-se para a escola, delega-se para a TV, delega-se para o YouTube. E não, a gente precisa ter isso sob nosso controle, porque se a gente não tem, a gente vai começar a achar que uma princesa que usa tênis e não sapatinho de cristal, que é uma coisa simbólica, mas muito importante, porque diz muita coisa, e a gente falou sobre isso ao longo do episódio, é uma coisa simples. Tudo bem que ela usa Vans, né? Tudo bem que ela usa um Adidas Superstar, né? E não é bem assim. Então, a gente precisa resgatar aquilo que há de mais importante e que a gente sabe o que é, né? Basta a gente fazer uma reflexão profunda. Ou seja, volta para as princesas clássicas, Exato, da forma que elas volta para as princesas foram criadas clássicas e não... um minuto de reflexão faz a gente chegar nessa resposta, né? Não precisa ir muito além. A gente sabe o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, e isso é o que deve ser perpetuado ao longo da nossa história. Eu tenho um red pill que não adianta o homem querer ser virtuoso sendo como a mulher. Não adianta a mulher ser virtuosa querendo ser como o homem. Não vai funcionar. E não é que não vai funcionar por nada. Não vai funcionar porque as pessoas querem alguém que possa protegê-las e as pessoas querem alguém que lembre elas de que algo é divino e sagrado nesse mundo. E são papéis que, por vezes, são diferentes. É diferente eu ter uma casa para voltar e é diferente eu ter que lutar para salvar uma casa. Não é a mesma coisa. São papéis igualmente importantes, né? Cada um na sua ordem. Cara, eu sempre falo, se Deus quisesse que fôssemos iguais, ele tinha feito só um, né? É isso mesmo. Não precisava ter feito dois. Exatamente. A multiplicidade dos sexos, 2. Tem que discriminar o número. 2. É isso fundamental. Isso dá processo hoje. Não, tem 2 sexos biológicos. Acho que XY, XX. Eu acho que isso dá processo, falar isso agora. Eu não tô sabendo, eu tenho que acompanhar o... Cara, hoje em dia, se você falar que o céu é azul, dá processo. Então... Eu tenho que acompanhar a ordem jurídica, porque a minha aula de biologia pode estar tremendamente defasada em relação à ordem jurídica. Retrógrado. Sim, me perdoem por ser retrógrado, mas é proposital. É a grama verde do Chesterton. Sim, isso, algumas perfeito. coisas não são mais óbvias.